Você tem como, de uma forma resumida, explicar o que é a primeira via? Porque os tomistas eles falam de uma forma muito elaborada, cheio de termos, cheio de, de palavras técnicas que não é habitual ao público comum. Explica o que seria a primeira via para a galera aqui entender. Bem, primeiramente é realmente verdade que a gente vê os tomistas na internet usando uma linguagem que é bastante obscura, e às vezes eu vejo isso até como uma estratégia para tentar se passar assim como se fosse uma coisa muito complicada. Pois bem, a primeira via, ela vai falar basicamente sobre a necessidade de uma coisa que muda. Tomás de Aquino fala sobre movimento, mas geralmente quando a gente acha que ele está falando só de movimento, de se mover espacialmente, os tomistas logo rebatem. Não, ele ali está falando de toda e qualquer mudança. Então, é o seguinte, ao observar que as coisas no mundo mudam, Tomás de Aquino via que essas coisas precisavam de algo externo a essas coisas que atualizassem essa mudança. Mudança essa que pode ser vista em termos de uma atualização de uma potencialidade. Por exemplo, o meu celular está aqui em cima da mesa, mas ele tem a potencialidade de estar em cima da cama. E se ele for para cima da cama, é porque eu o coloquei, ou seja, eu sou um motor externo que atualizei a potência do celular de estar na cama, de estar na cama. Ou se o celular for partido ao meio, eu atualizei essa potência que ele tinha de partir ao meio. Então é basicamente isso. De uma outra maneira também, Gabriel, por exemplo, imagina que tem um bloco de mármore, né? Aí o bloco de mármore vem o escultor e atualiza, né? Faz a atualização do bloco de mármore em uma estátua. Seria isso? Seria isso também. Exatamente. Aí, por exemplo, então vamos explicar para a galera. Galera, o bloco ele tem a potencialidade de ser uma estátua, não é isso? Isso. Ele tem a potencialidade de ser uma estátua e ele só passou a ser uma estátua porque um motor externo, que é o escultor, fez aquela escultura com aquele mármore, que até então tinha só a potência de ser uma estátua. É basicamente isso mesmo. Então, observando que as coisas mudam, Tomás de Aquino acreditava que todas essas mudanças que nós observávamos se encerrava em um motor imóvel, que seria a causa da mudança de tudo, que seria uma espécie de ato puro. Ato puro porque essa coisa não teria potencialidade, ou seja, ela seria incausada. É a famosa causa incausada. Então, tudo aquilo que muda seria graças a esse primeiro motor imóvel, entendeu? Nesses termos, basicamente, a primeira via. Resumindo de forma bem concisa, é isso, basicamente. No caso, você quer já explicar a segunda via para a gente trabalhar as duas ou vamos trabalhar a primeira? A gente pode falar da primeira primeiro, que é melhor, porque elas são muito parecidas e pode confundir um pouco o pessoal. Perfeito. Aí a gente pode falar da primeira. E como que a gente poderia, por exemplo, contra-argumentar em questão da primeira via? Bem, eu fiz 2 vídeos sobre isso no meu canal e uma forma que eu vejo de contra-argumentar contra essa via é a gente primeiro entender qual era a intuição da época quando Tomás de Aquino falava sobre coisas que se movem. E mais exatamente quando ele falava sobre o fato de que coisas que se movem precisam de um movente. Bem, quando ele tinha isso em mente, Tomás de Aquino estava inspirado, dado o paradigma da época, que era baseado na física aristotélica, ele estava baseado em Aristóteles, que acreditava que todo movimento violento, que seria aquele tipo de movimento horizontal, que seria quando uma coisa é forçada ao movimento, quando, por exemplo, eu pego uma pedra e jogo, esse tipo de movimento sempre precisaria de um motor externo. Por exemplo, se eu jogasse a pedra, eu seria o motor externo dessa pedra que causou esse movimento. Só que quando Aristóteles falava em movimento, ele não falava apenas sobre, isso é importante, ele não falava apenas sobre o que causou o momento inicial que levou algo ao movimento. Ele se referia também à necessidade de ter uma causa que explicasse
o próprio ato de se mover. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um arco e flecha, para o pessoal entender bem. Se eu atiro o arco, eu coloquei o arco em movimento. Mas se o arco continua em movimento, é porque no próprio arco, ou seja, há alguma força, algum poder acompanhando o arco na hora que ele se move, que explica por que ele estava se movendo. Então vamos ver e aqui, Aristóteles acreditava. Galera, vocês estão entendendo essa questão que o Gabriel está explicando? É tipo assim, ó. Imagina que aqui tem uma flecha, né? Aí aqui para a flecha vir para cá foi um motor imóvel. Para ela vir para cá, o motor imóvel. Para vir para cá, o motor imóvel. Aí aqui o motor imóvel. Cada movimento que a flecha faz após ela ter saído do arco é causado por causa do motor imóvel, segundo a física aristotélica que foi usada pelos tomistas para embasar a primeira via. Seria isso, Gabriel? Para ser mais exato, não era nem um motor imóvel que causava cada momento. Embora a gente possa dizer que o Tomás de Aquino pensasse que havia um motor imóvel no início de tudo, quando se fala assim que havia um poder extrínseco ao ato da flecha se mover, é porque havia alguma coisa. Por exemplo, o Aristóteles acreditava que o que causava o ato de se mover era o próprio vento. Por exemplo, ele acreditava que quando uma flecha era atirada, aquela flecha cortava o vento que estava no início, ela criava um vácuo atrás de si, e aquele vento que ela cortava iria logo após preencher aquele vácuo que ela criava atrás de si e empurrava a flecha. E assim era durante todo o movimento da flecha, entendeu? É por isso que é importante diferenciar isso. Quando ele falava que todo movimento precisava de um motor, não estava falando apenas de um motor que deu um start no movimento, mas sim um motor que continua acompanhando o movimento, entendeu? Então, na Idade Média, houve algumas tentativas de reformular a física aristotélica. Por exemplo, Jean Buridan acreditava que o que impulsionava a flecha para frente era uma coisa chamada ímpetus. Mas o princípio era o mesmo. Eles continuavam acreditando na Idade Média que ainda era necessário alguma coisa que empurrasse ou que impulsionasse a flecha para frente. Entendeu? Então, o Tomás de Aquino tinha isso em mente porque isso fazia parte do paradigma da época. Então, é necessário interpretar a primeira via segundo o paradigma da época, porque ele não era um sábio que ia descobrir coisas do futuro. Então, ele pensava conforme as coisas que tinham sido descobertas na sua época e em épocas anteriores. Então, mas o que levanta um problema para isso, inicialmente, é o fato de que com Galileu e Newton foi descoberto um tipo de movimento possível, que seria o movimento retilíneo uniforme, que era capaz de permanecer em movimento sem influência de qualquer força. Ou seja, não teria ímpetos, não teria vento, não teria qualquer coisa. E qualquer força que estivesse ali interagindo com a coisa em movimento retilíneo uniforme seria anulada por uma força contrária e de mesma intensidade. Ou seja, por mais que tivesse forças interagindo com o corpo, essas forças, ao se anularem reciprocamente, daquele jeito que a gente aprende no ensino médio, nenhuma dessas forças está atualizando o objeto. Então, o próprio ato de se mover é compreendido em termos de uma aptidão intrínseca do objeto. O que isso quer dizer? Que o objeto ele não se move por causa de um motor externo, mas sim por causa de uma aptidão dele. Ele não precisa, no caso do movimento retilíneo uniforme, o que é diferente de um movimento acelerado. Por exemplo, um foguete ou um carro mesmo, que é algo mais palpável, quando ele está acelerando, ele precisa do impulso que o motor vai dar para ele. Ou seja, no ato de se mover, ele tem uma força ali empurrando ele. Mas se algo está em movimento retilíneo uniforme, nada, simplesmente nada está o atualizando. E é preciso ter cuidado com isso. Porque por mais que alguma coisa tenha colocado o objeto em movimento retilíneo uniforme em movimento, o movimento em si do objeto não é explicado em termos de um motor externo, por mais que o start do movimento precise de um motor externo. E essa diferença é essencial para compreender como isso causa problemas para a primeira via. E quando eu falo isso, Gabriel, que isso é um problema... Da causalidade é da segunda via, né? Não é da primeira. Certo. E quando
Quando eu digo que isso causa um problema, isso não é exatamente algo que eu criei. Isso é algo que chama a atenção de tomistas muito renomados, como o Feser, que é um tomista que ele já escreveu artigos, ele tem um capítulo de um livro dedicado a isso, então não é uma besteirinha, como alguns tomistas acham, porque tomistas sérios levam isso a sério, entendeu? Então, a questão é então o grande problema é o seguinte, porque se algo pode se mover, pode permanecer em movimento, isso significa que quando esse algo permanece em movimento sem a necessidade de um motor externo, aquele algo está mudando, no sentido de que ele primeiro estava em uma localidade e ele foi para outra localidade, ou seja, ele mudou. Ele tinha uma propriedade de estar na localidade S, por exemplo, e depois foi para a localidade S mais 1. Ou seja, ele apresentou uma mudança. E essa mudança, que é uma atualização, ele tinha um potencial e foi atualizado, não é explicada porque algum poder estava ali causando o movimento. Mas sim porque isso era uma aptidão intrínseca do próprio objeto nesse movimento. Então, o que acontece? Nós temos um exemplo de algo que pode atualizar, de algo que pode mudar, algo que pode se mover, que não precisa de um motor externo que explique esse próprio ato de se mover. E se nós temos um exemplo disso, nós temos um exemplo contrário ao próprio princípio que governa a primeira via, que seria o princípio de que tudo que se muda, tudo que se atualiza, precisa de um atualizador externo ou de um motor externo. Então, se nós temos um exemplo de algo que não obedece a esse princípio, nós podemos inferir que esse princípio, que deveria ser geral, não consegue explicar algo que ele deveria explicar. Então, se ele não consegue explicar, é porque esse princípio ele está errado. Isso se chama, na literatura, de prova indireta. A ciência funciona assim. Por exemplo, certos fenômenos a física clássica não conseguia explicar. Então, e quando surgiu a teoria da relatividade, que conseguia explicar coisas que a física clássica não explicava, isso significa que houve alguns certos fenômenos que essa física não explicava e que, por isso, ela foi provada indiretamente como falsa. Do mesmo modo, é o princípio da primeira via. Se há algo que ele deveria explicar e ele não explica, então ele está errado. E isso, quando você percebe que esse princípio que sustenta toda a primeira via é uma premissa geral dela, ou seja, é uma premissa que vai levar a dedução, a toda a dedução, que leva que leva o tomista à conclusão de que o motor imóvel, que seria Deus, existe. Se você derruba essa premissa, você derruba todas as outras premissas e, inclusive, a própria conclusão de que um motor imóvel é necessário. Entendeu? Antônio, acho que tá de novo aqui sem áudio. Eu vou sair e voltar naquele jeito, tudo bem? Beleza. Rapidinho. Galera, olha só como que o cara ele é inteligente. Ele já destruiu aí, ó, para quem está debatendo aí com esse pessoal que usa de 5 vias de São Tomás de Aquino, ele praticamente já aniquilou essa questão aí da primeira via com esse argumento. Ô Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando, por exemplo, da gente atualizar, mas depois que a gente descobriu a relatividade geral de Einstein, a gente sabe que hoje a gente não se move somente nas 3 dimensões, né? Mas também a gente se move na dimensão temporal. Então, dessa forma, a filosofia ela não teria que ter sido atualizada no sentido de incluir a questão da atualização temporal também, porque senão seria uma filosofia arcaica e pobre. Ou seja, eu estando aqui agora e daqui a 1 minuto eu continuar aqui, significa que eu me movi 1 minuto no tempo. Então, isso também não derrubaria esse princípio da primeira via? Sim. Inclusive, isso aí que você expôs é um argumento que é explorado hoje em dia pelo Graham Oppe e pelo Joe Schmidt, que são 2 filósofos, um é americano e outro é australiano, que falam exatamente isso. Eles dão um exemplo, por exemplo, de uma cadeira verde. Se uma cadeira verde estava no tempo T
e no momento T1 ela continuou sendo uma cadeira verde, não houve nenhum poder responsável para ela continuar sendo uma cadeira verde. Então, eles chamam isso de inércia existencial, ou seja, a própria existência da coisa não existe em termos de... Ou seja, a atualização da coisa no tempo não é explicada em termos de um atualizador que está sustentando a própria existência da coisa. E seria um princípio onde, uma vez que a coisa externo... existe, né? Uma vez que a coisa existe, ela permanece na existência até que algo a tire da existência. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. E também a física, a relatividade, a teoria da relatividade, ela, em outros aspectos, ela também pode ser agregada naquele argumento que eu falei sobre a inércia. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a força gravitacional não é uma espécie de força intangível, mas sim uma relação que nós temos com o próprio espaço-tempo. Então, quando fala, então a gente poderia substituir, por exemplo, a força, o que a gente entende por força gravitacional, que geralmente a gente fala só para facilitar o entendimento, isso pode ser entendido em termos de uma relação com o espaço-tempo. E toda essa relação que eu falei antes pode ser também resumida em termos de uma força fictícia, porque não é literalmente uma força, mas a gente pode compreender como uma força. Ou seja, um objeto tem o potencial de continuar em movimento retilíneo uniforme se o espaço-tempo não interagir com aquele objeto de tal forma que aquele objeto mude de localidade. Então, é só uma pequena coisinha que muda, mas que não muda o ponto central do argumento. E há artigos também sobre isso e etc. Ô Gabriel, você falou da relatividade, mas eu vou botar um videozinho aqui para a gente ver, para você explicar para a gente se a mecânica quântica ela também nos fornece evidências suficientes para a gente poder quebrar essa questão da primeira via, tá bom? Se eu entendi o que o Antônio quis dizer, porque cortou aqui, a primeira via, ela tem esse problema, como eu falei antes, que ela não consegue explicar certos fenômenos que nós observamos hoje. E isso deve ser entendido, pessoal, como uma coisa natural que ocorre na história do pensamento, porque as coisas se atualizam, o pensamento filosófico e científico muda, e isso é normal. Mas o que eu não acho normal é as pessoas quererem insistir nisso, entendeu? O que eu acredito é que há muita insistência por parte de certos setores, assim que a gente vê até na internet, em não quererem abrir mão de certas coisas que estão defasadas. Porque atualmente há filósofos teístas sérios que já absorvem essas coisas novas e desenvolvem novos argumentos mais sofisticados, entendeu? Aí, Antônio, parou aqui o áudio de novo, aí eu vou fazer aquilo de novo, tá? Desculpa. Beleza, galera. O Gabriel, então, ele já, para quem for discutir aí com o tomista, galera, já está basicamente que aniquilado essa questão aí da primeira via. Nós aqui já começamos com esse assunto, né? Aí deu um bafafá e começou a entrar outros ateus para discutir isso, e hoje em dia já está praticamente refutado, com produtos nacionais, pensadores nacionais, refutando essa questão aí de motor imóvel, causalidade. Gabriel, tá me ouvindo agora? Tô. Antônio, se eu sair e voltar, tu já sabe, né? Porque tá tendo esse problema que eu não sei o que é. Eu vou botar um videozinho aqui pra gente ver, aí você vai me dizer se a mecânica quântica também nos fornece evidência para refutar essa via do Tomás de Aquino, tá? Certo. Isso aí é o princípio da incerteza. Quando a gente vai definindo a localização de um determinado corpo, né, de uma partícula, o seu momento vai ficando incerto, né, Gabriel? Aí ela mantém uma nuvem de incerteza e isso faz com que ela mantenha um movimento mínimo, que é chamado de energia de ponto zero, como a gente pode ver aí na ilustração. De certa maneira, esse movimento que é fundamental
de tudo que existe no universo, refutaria essa questão do motor externo também? Olha, isso é algo que, inclusive, Antônio, um estudante de física que entrou em contato comigo no Facebook falou sobre isso também, e depois você me falou sobre esse ponto. E quando tu me falou isso, eu já vinha pensando sobre isso. Eu não pensei assim profundamente sobre isso, mas eu acredito que isso pode ser usado como uma espécie de algo, um certo ponto que coloca, pelo menos em dúvida, a primeira via. Porque, veja bem, o zero absoluto, por exemplo, ele não pode ser alcançado justamente por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. Porque senão há uma certa... uma partícula, ela se tornaria imóvel e isso iria contradizer o princípio da incerteza. E eu acredito sim, viu, Antônio, que isso é um ponto que traz certas dificuldades sim para o tomista. Ele precisaria explicar o que explica, o que seria esse movimento intrínseco da coisa. Porque eu acho que ele teria muitas dificuldades mesmo, porque não é algo fácil, não é algo trivial, não é algo como os exemplos que eles geralmente dão, como, sei lá, um carro batendo no outro, ou alguém dirigindo. É algo que eu realmente acho. É uma propriedade, né, Gabriel? Entendeu? Galera, olha só que interessante aí que o Gabriel está trazendo para a gente. Quanta informação, né? Isso tudo só para a gente poder acabar de vez com esse pessoal aí que ainda usa esses argumentos ultrapassados. Gabriel, tá me ouvindo? Tô. Gabriel, olha só esse outro vídeo aqui, justamente em relação ao zero absoluto que você está falando. Isso aí foi um experimento que foi feito no espaço, tá? Para não ter interferência da gravidade, com ímãs supercondutores e lasers que iam tirando o momento das partículas. A cada momento que era retirado, teoricamente, ali era para você poder chegar no zero absoluto, porque retirou todo o momento. Só que ali virou um super condensado. Por exemplo, eu não sei se a galera aí está familiarizada com o supercondensado, é um estado da matéria novo, é um estado diferente, é um chamado superfluido, onde a matéria não se comporta da maneira comum como nós conhecemos. Por exemplo, tem no caso, elementos químicos que até sobem a parede, vazam da onde estão fechados. Por exemplo, imagina que está dentro de um bloco de vidro e mesmo assim ela fura aquilo ali, se for um teste aqui na Terra, né? Então, é um elemento, assim, ele fica num estado totalmente novo. É um chamado, se eu não me engano, é o condensado Bose-Einstein. Se eu não me engano, é esse o nome correto. Então, eles chegaram a 0,00001 fração do zero absoluto, mas justamente pelos elementos manterem essa energia inerente de ponto zero, que é a energia da incerteza, que é inerente a tudo que existe no universo, não conseguiram chegar no zero absoluto. Aí, Gabriel, muitos vão falar assim, mas isso aí é porque o equipamento troca calor com o corpo. Mas, teoricamente, seria possível você fazer isso, parar o corpo, desde que você tivesse energia infinita, né? Coisa que nem no universo inteiro seria capaz de produzir. É a mesma coisa da velocidade da luz. Um corpo pode ultrapassar a velocidade da luz, um corpo que possui massa, desde que tenha energia infinita, né? Ou seja, são conceitos fisicamente impossíveis, né, Gabriel? Exatamente. E esse ponto aí que tu levantou, Antônio, realmente é um ponto muito bom, viu? É algo que eu vou pensar mais profundamente sobre. E quem sabe até fazer também um vídeo no canal sobre isso, talvez. Mas realmente, se a gente pensar nesses termos, que o momento nunca pode ser... a partícula nunca pode ficar num ponto fixo, porque ela tem porque é um princípio, por causa do próprio princípio da incerteza... de todos os corpos, né, Gabriel? É uma propriedade. Exatamente. Todos os corpos possuem isso. Exatamente. Então eu vejo isso como um bom ponto, Antônio, realmente. Nesse caso, Gabriel, então a gente pode considerar que a primeira via
fica difícil com todos esses argumentos que nós expusemos aqui para um tomista defender? Fica difícil sim, mas como eu disse, sempre há tentativas de resposta, né? Por exemplo, alguém poderia dizer, mas a coisa em movimento, no caso da coisa em movimento retilíneo uniforme, ainda precisa de alguma coisa que a coloque em movimento. Aí a gente responde daquele jeito. Não, mas o ponto não é que a coisa, não é exatamente o start da coisa, mas o que torna possível o movimento em si. Há outros que vão dizer, por exemplo, que o que a Porque primeira lei de Newton... havia, né, Gabriel, só para a gente complementar isso aqui, ela diz assim, tudo que está em movimento, né, ela tem que ter esse movimento atualizado por algo Exatamente. externo, não é isso? Exatamente. Aí por exemplo, o Fesser vai falar o seguinte, que a gente precisa que o Aquino chamava de movimento não era a mesma coisa que Newton chamava de movimento, porque, segundo ele, movimento para Aquino era. Opa, o Antônio caiu, eu acho. Mas eu vou continuar explicando. Porque para o Aquino... Deu uma travada aí, pode falar. Aí foi, então pronto. Porque para o Aquino, segundo o Fezzi, tudo, quando ele fala que tudo se move, ele quer dizer que tudo muda. Mas o movimento de algo em movimento retilíneo uniforme é um tipo de mudança, entendeu? É por isso que levanta dificuldades. Então, assim, eu nunca vi uma resposta, nem uma resposta de um filósofo profissional tomista que conseguisse responder isso de forma satisfatória, entendeu? E é por isso que eu acho a primeira via problemática, por conta desses contra-exemplos que a física moderna e a física contemporânea, né, com a física quântica, tem, entendeu? É por isso que eu acho problemático. Fora o próprio conceito filosófico da inércia existencial também, né, Gabriel? Que é algo que está sendo trabalhado agora, mas que também oferece grande dificuldade para essa questão dessas vias aí, né? Exatamente. A inércia existencial é algo que está começando a receber atenção na literatura filosófica. O Joe Schmidt foi essa semana que ele publicou um artigo sobre isso. E no próprio artigo ele fala que é uma coisa muito importante para o progresso da metafísica, mas ainda é algo que está andando, que muitas pessoas ainda não exploraram, né? Eu acho que o artigo dele é o primeiro artigo feito por um ateu, aliás, ele é agnóstico, mas um primeiro artigo que levanta pontos contra o teísmo que tem certa complexidade. Ele foi o primeiro a abordar isso. O Hope já tinha abordado isso, mas de forma mais circunstancial em outro artigo. Então, para vocês verem, isso é algo... Opa! Isso é algo bastante recente, faz parte do debate contemporâneo. Então é preciso levar isso em conta, tá entendendo? Esse é o problema que eu vejo, sim, que as pessoas às vezes não levam em conta e às vezes subestimam quando a gente fala esses problemas. Isso é besteira, entendeu? Porque não leram, não estão atualizados quanto à literatura contemporânea, entendeu? Entendi.